A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Existe uma pergunta que eu já me fiz e tenho o costume de fazê-la sempre que tenho a oportunidade de ministrar. É por que estamos na igreja, né? Qual o motivo que nos traz à casa de Deus? Porque é muito fácil a gente ter isso rapidamente como resposta quando passamos por uma dificuldade e temos que responder: eu estou indo porque eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida nesta área, em algum sentido. Mas existe um fundamento específico e muito importante que a gente tem que se lembrar todas as vezes ou todos os dias, na verdade, creio que em todo momento, a importância de estarmos presentes na casa de Deus. É ser salvo ou salvar? Ou as duas alternativas estão corretas? Eu digo que as duas alternativas estão corretas. É claro que existem outras coisas fundamentais também no nosso ato de estar dentro da casa de Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Mas existe um alvo que a gente tem que ter em todo o tempo, que é de sermos salvos. Porque se pensarmos somente nas coisas deste mundo, quão pequenos seremos. Porque Deus tem algo para nós muito excelente, reservado, depois desta vida. Todos sabiam disso? Irmãos, é tão importante a gente se atentar para as coisas que Deus tem e nunca esquecer desses fundamentos, porque o homem tem uma facilidade muito grande de esquecer. Às vezes, por que eu estou indo mesmo? Eu não sei, entendeu? Na verdade, de repente, ele mesmo se pega sem entender o motivo. Talvez criou um hábito. Eu vou ver os amigos lá, tem um pessoal que é legal. A filha do Marinho que dança lá na frente é tão legal. Ela é linda, né, gente? Olha que versículo interessante. Porque quando a gente imagina em ser salvo, automaticamente gera um pensamento, né? Por que ser salvo? Porque, afinal de contas, o que esse mundo tem me oferecido é algo que tem muitas vezes causado uma repulsa, assim. Eu fico vendo essas coisas que a televisão passa pra gente. Esse sequestrador agora, que infelicidade, né? A menina ali, infelizmente, faleceu por um infortúnio. Quantas coisas semelhantes a essa acontecem no mundo todo, e até nesse momento, infelizmente, com certeza algo está acontecendo de ruim, mas muito mais excelente é vocês que estão aqui hoje buscando realmente ser a diferença nesse mundo. Mudar, buscar algo realmente diferente. E olha, lá em Romanos, eu queria até ler com vocês um versículo muito interessante, para quando a gente se pegar imaginando realmente as dificuldades desse mundo, o que a gente aprende ali em Romanos 8, 18? Abre ali, vamos acompanhar juntos. A gente está fazendo uma introduçãozinha para a gente estar entrando na palavra. Romanos 8, 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Olha que interessante. Eu vou ler até mais uma vez. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada em nós. Meus irmãos, existe uma glória para ser revelada para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Mas não podemos ocultar e enganar ninguém que não existe a aflição deste mundo. O próprio Jesus Cristo nos disse isso, não é verdade? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso, temos que ter o alvo de estarmos sempre direcionados com a vontade de Deus. E se não sabemos qual é a vontade de Deus, então precisamos aprender, buscar um pouco mais de Deus para aprender qual é a vontade que Deus tem para a minha vida.
Eu queria que vocês agora junto comigo, a gente vai estar orando, porque era só uma introdução, para que Deus esteja trazendo uma revelação naquilo que eu preparei para esta noite, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar junto comigo. Pai, eu te dou graças, meu Deus, porque o Senhor me elegeu esta noite. O Senhor me colocou aqui, ó Pai querido, para trazer, eu sei que é a Tua palavra, meu Deus, e que essa Tua palavra seja de fato aquilo que o Senhor já diz que ela é, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai, todo mover do diabo que quer impedir, ó Pai querido, com distrações, ó Pai querido, que tudo aquilo que venha tirar a Tua presença nesse lugar, na autoridade que o Senhor já nos deu, segundo a Tua palavra, no nome de Jesus eu repreendo e te peço, Pai, o Senhor tem total liberdade sobre a minha vida. Deus, fala a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero falar um pouco, o tema da minha ministração é: quem é o homem segundo o coração de Deus? Quando a gente fala homem segundo o coração de Deus, rapidamente a gente se lembra lá de Davi, né? Que foi chamado homem segundo o coração de Deus. E algumas características, pelo menos que eu observei, de um homem segundo o coração de Deus. É claro que se a gente for falar de um homem segundo o coração de Deus, a gente vai poder ali fazer uma lista realmente muito grande de um homem segundo o coração de Deus. Mas teve uma das coisas, que até eu conversando com o meu pastor Leal, que teve uma grande diferença desse homem, comparado até mesmo lá com Adão, com Caim. E Adão, na verdade, que comeu o fruto e que não era para ter comido, e que não houve perdão, e o perdão acabou tendo um perdão de um fato ocorrido assim, que as pessoas poderiam até falar assim: mas esse homem de Deus fez isso e ainda Deus perdoou. Nós vamos aprender qual foi o motivo porque Deus acabou perdoando a Davi. Eu quero ler com vocês, quero que vocês deixem a Bíblia de vocês aí em 1 Samuel 13, 14. Enquanto vocês procuram, a gente vai fazer um comentário aqui. Então, quem são os homens, né, segundo o coração de Deus? São aqueles que querem ou aqueles que fazem a vontade de Deus? Alguém está falando aquele que faz a vontade de Deus. Então, de novo, as duas alternativas estão certas. Porque o homem segundo o coração de Deus também, além de fazer a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Porque existe um momento, por que eu estou falando do querer? Eu estou pensando já em um futuro que muitas vezes acontece com muitas pessoas. É o desânimo, é a cegueira, é se deixar levar pelas circunstâncias que o mundo coloca, e ele já não quer mais fazer as vontades de Deus. Então as duas coisas precisam estar andando atreladas. Vamos ver então um exemplo de um homem achado segundo o coração de Deus, ali em 1 Samuel 13, a partir do versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Só uma explicaçãozinha aqui. Porém agora não subsistirá o teu reino. Aqui o profeta Samuel está falando com Saul, porque Saul começou então a desagradar a Deus com algumas atitudes dele. Então levantaria-se um novo rei no seu lugar. Vamos prosseguir aqui então de novo, vamos lá. Porém agora não subsistirá o seu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já tenho ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Olha que importância. Talvez esse menino Davi nunca imaginaria que ele poderia ser rei de Israel. E quem sabe entre nós não possa estar o presidente da república aqui, quem sabe? Quem sabe entre nós não pode estar um grande líder mesmo da nossa igreja, um missionário, uma pessoa de relevância. Quem sabe? Qual
Então, qual é então a forma em que eu devo me posicionar para um dia eu ter a oportunidade de ser achado, assim como Davi foi achado, homem segundo o coração de Deus? É andar fazendo as vontades de Deus. Davi tinha essas características. E o que eu acho interessante é que mesmo ele tendo sido um homem segundo o coração de Deus, então a gente imaginaria o seguinte, né? Bom, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o santo da época. Davi não pecou em nada. Davi foi 100%. Irmãos, quem conhece a história de Davi, sabe que em alguns momentos da vida de Davi, isso não foi uma realidade na vida dele. Davi se deixou levar. E muitas vezes, isso vem acontecer na vida das pessoas que se encantam com o mundo. E o pior, na verdade, não é a questão do encanto ou a questão, infelizmente, do tropeço. É do se prostrar e ficar prostrado e não reconhecer que de fato precisa de uma ajuda de Deus. Vamos ler agora em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, versículo 1. Vai ser uma leitura grande. E a gente vai tentar aqui fazer uma leitura dinâmica para não cansar os irmãos. Vou até tomar uma aguinha aqui para recuperar a fala. Segunda Samuel 11, versículo 1. Na primavera seguinte, todos acharam? Aqui está na linguagem de hoje, porque eu queria falar de uma forma mais clara para vocês, porque como é uma história grande, então está na linguagem de hoje. Talvez algumas bíblias seja fácil de acompanhar. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. E eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço. Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Betseba, filho de Eliã, a esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns dos seus mensageiros fossem buscá-la. E eles a trouxeram, e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Estava nos seus dias férteis. E ela voltou para casa. E depois descobriu que estava grávida. E mandou um recado a Davi. E contando isso, Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou se Joabe e as tropas estavam bem e como estavam indo à guerra. Depois disse a Urias: vá para casa, descanse um pouco. E Urias saiu. Davi mandou levar um presente à casa dele, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Davi, quando soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: por quê? Você acaba de voltar depois de ter ficado fora há muito tempo. Por que você não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia ir eu para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que não poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu te mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém.
naquele dia, no dia seguinte. Davi convidou, assim, Davizão. Davi convidou Urias para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa de noite. Eu não vou, Davi. Em vez disso, dormiu com o seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe. Bom, Davi falou o seguinte: bom, não consegui pegar esse camarada de um jeito, eu vou dar outro jeito aqui, quer ver? Vamos acompanhar. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Olha, gente, sabe o que é essa carta aqui? Essa carta aqui era a sentença de morte de Urias. Urias mal sabia, porque aqui vocês entenderam até aqui, né? Davi, um homem, um rei, que tinha muitas mulheres, já tinha muitas mulheres, olhou para a mulher de Urias e desejou ela. E de repente, quando ele descobre que ela está grávida, ele trama alguma coisa. Na verdade, ele trama para que o marido dela volte para casa, se deite com ela, ou seja, toma que o filho é teu. E na verdade, ele não conseguiu ter sucesso até esse momento aqui, nessa estratégia. Então vamos lá, versículo 15. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois, retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns dos oficiais de Davi. E Urias também fora morto. Então Joabe mandou Davi notícias da batalha e disse ao mensageiro: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar as flechas do alto da muralha? Você não lembra como Abimeleque, filho de Jerubessete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra e um moinho e o matou? Então por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se ele te perguntar isso, responda: sabe o Urias lá, o seu oficial? Ele também morreu. Vocês entenderam aqui? Que daí da visão ia ficar de boa. Tudo bem, entendeu? Então, já que é assim. Então o mensageiro foi e disse a Davi que Joabe tinha mandado. E o mancebo disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós nos esforçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós e alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu: anima lá Joabe e diga para ele que não fica preocupado, pois numa batalha nunca se sabe, quem vai morrer. Diga que ele ataque com mais força até conquistar a cidade. Betseba soube que o seu marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi tomou então a mulher do falecido, Davi tomou-a, trazê-la para o seu palácio. Ela tomou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Até aqui está tudo bem? Está uma leiturinha tentando dar uma dinamizada aqui na leitura. Olha o que Davi faz, gente. Muitas vezes a gente poderia... Sabe o que é? Quando é na pele dos outros, a gente sempre também tem o costume de dizer: se é comigo, não acontece isso não. Poxa, afinal de contas o cara é ricão, tem dinheiro, tem carro do ano, tinha as mulheres que quer. Pô, puxa vida, hein? O cara ainda vai escolher a mulher do outro? Um safado. Irmão, jogar pedra no telhado é fácil, a gente não pode esquecer que o nosso também é de vidro. Olha o que acontece
A gente vai continuar a leitura em 2 Samuel 12, versículo 1. Vai ser mais uma leiturinha rápida, dinâmica. Acho que vou colocar o Michael para estar. Vamos lá, gente. Tentar não tornar maçante aqui. Vamos lá. O Senhor, Deus, mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse. Olha que interessante. Só uma paradinha aqui, porque às vezes a gente tem por costume achar que está falando para todo mundo que conhece todo o contexto da história, né? Um profeta, né? Quem é um profeta? Um profeta é aquele que Deus revela a ele o que aconteceu, o que vai acontecer. Então, essa é uma das características de um profeta, de abençoar, de levantar pessoas. Então, vamos ver aqui o que o profeta Natã falou para Davi, porque Davi achou que estava tudo bem, que ele já tinha algo, agora me livrei da parada aí. Então, vamos ver o que aconteceu. O Senhor Deus mandou um profeta Natã que fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gados e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha e que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, e junto com os seus filhos, com os filhos dele, ele alimentava com a sua própria comida e deixava que ela bebesse no seu próprio copo. Ela dormia no seu colo e a ovelha era como se fosse uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Então, certo dia, está certo, né? Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: olha que Davizão julga aqui. Esse cara que fez isso, eu juro pelo Senhor do Deus vivo, que o homem que fez isso seja morto. Ele deverá pagar 4 vezes mais do que tirou, por ter ferido uma coisa, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse: sabe quem é esse homem, Davi? Esse homem é você. E isto é que diz o Senhor, Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e salvei de Saul. E lhe dei o reino às mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E é isso. E se isso não bastasse, ele teria dado 2 vezes mais. E por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? O que você fez com Urias, o heteu, que fosse morto na batalha, deixou com que os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmou que farei uma pessoa da sua virilei, né? Também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a um outro homem, e ela terá relações com eles em plena luz do dia. Você pecou escondido e em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel veja. Então disse Davi, meus irmãos aqui, olha a característica agora. Olha o que Davi faz diante desse contexto todo. Davi era rei de Israel. O que Davi podia fazer para esse profeta? Sai daqui agora. Guardas, detenham-no. Mas Davi chega assim e diz assim, eu pequei contra Deus. Meus irmãos, reconhecimento e saber que estamos sujeitos a isso, na verdade, é muito importante a decisão que Davi tomou aqui, de falar: Deus, pequei. Para tudo, realmente, Pai, me perdoa.
dependendo daquilo que foi feito, pode ser que exista uma consequência natural, mas muitas vezes a gente consegue acabar com o mal pela raiz. Sabe, é interessante quando você chega diante de um irmão que você tem muita confiança e que confessa a mesma fé do que você, e que quer muito o teu bem, ou diante de um pastor, ou de um presbítero. Olha, isso aconteceu comigo, assim, assim. Você pecou, agora será apedrejado. Fique ali no canto da parede, venham todos à igreja. É assim? A grande verdade é que o homem, né, tem vontade de fazer isso, né? Mas a gente tem visto. Vem cá, meu irmão. Eu te amo. E o mesmo amor que eu tenho por você, Deus o tem. E Deus sabe e conhece quais são as intenções do seu coração. É isso que a gente tem que saber, que existem homens de Deus que aprenderam a reconhecer a fragilidade do homem. O que a gente não pode é ficar debaixo dessa servidão. O homem é assim mesmo. Eu sou assim, não tem jeito. Eu morri assim. Irmãos, não. Eu não sou assim. Eu sou criado para ser santo. Eu sou uma bênção. Deus me fez prosperar e Ele fará prosperar ainda mais. Eu sou um vencedor. Eu caminhei até aqui no meu ministério e caminharei muito mais. A minha família está assim hoje, ela ainda estará muito mais longe, porque eu não deixo os tropeços. Sabe por quê, irmãos? O que acontece? Quando a gente se prende, o que Davi aqui não fez, ele não se prendeu, ele se vinculou na hora, acabou o mal por ali. As consequências acabaram acontecendo, mas ele teve direcionamento de Deus e força do Espírito, na verdade força de Deus, que o Espírito Santo não habitava na terra, força de Deus para poder continuar lutando. Mas houve o reconhecimento de Davi. Então disse Davi: pequei contra Deus. Ó Senhor, Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado e não morrerá. Meus amados, quais são as vantagens de ser um homem segundo o coração de Deus? Muitas vezes existem gigantes que estão diante das nossas vidas. Existem coisas que aos nossos olhos a gente não consegue encontrar uma força ou até mesmo uma estratégia. Como é que eu vou sair disso? Essa situação é muito maior do que eu. Olhando pelos olhos físicos, pelos olhos carnais, quem disser isso tem plena razão. Mas quando a gente encara as coisas de uma outra forma, sabendo que temos um Deus, que é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, pode vir gigante, pode vir circunstância, pode vir montanha, aflição, tempestade, Deus dá vitória para as nossas vidas. Davi, antes dessa situação, aqui nessa situação, ele já era rei. Davi já era rei de Israel. Mas antes dele se tornar rei, teve um acontecimento na vida de Davi que ele pôde demonstrar por que é que ele era um homem segundo o coração de Deus e que confiança, que nível de confiança ele depositava em Deus. Se perguntar para qualquer criancinha no cultinho, todo mundo sabe responder, né? Davi e Golias. Davi derrubou o gigante. Todos conhecem essa historinha? A Rafaela também conhece, tem um DVDzinho lá em casa. Olha que interessante. Não podíamos deixar de ler, temos tempo ainda. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Essa leitura da linguagem de hoje é legal, é gostosa de ler. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele. Quem era esse filisteu? Esse filisteu era um grande soldado, mas grande mesmo. Pastor, mais ou menos que altura que ele tinha? Quase 3 metros de altura. Malhava todo dia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E só a espada, né? Vem.
soldado desde a sua infância. E Davi não, ele cuidava de ovelhas, né? E aí olha que Davi fala, olha que ousadia, olha que Davi fala para o rei. E chegou e disse a Saul, Saul era o rei no momento: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar com ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, ele tem sido soldado a sua vida toda. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, porque um leão ou um urso, quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. E se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi, para usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e deu-lhe uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto de cobre e a armadura, e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Sabe que interessante também aqui? Uma coisa que o Saul queria que Davi fosse como ele, né? Vestisse as armaduras dele. E muitas vezes a estratégia do seu irmão não é a sua estratégia, a dificuldade do teu irmão não é a sua dificuldade. A confiança que você tem em Deus, que Davi tinha em Deus, era diferente da confiança que tinha Saul. Saul, você vê que fez uma demonstração de que a confiança dele estaria nas armas, na armadura. E Davi, ele já disse, isso aqui vai me atrapalhar dentro daquilo que eu creio que Deus, o sobrenatural de Deus, eu não preciso dar uma mãozinha para Deus. Vamos lá. Pegou, 40, né? Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar em sua direção. Olha o tamanho do homem. O ajudante que carregava as suas armas ia à frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar de Davi. Assim, ó, bem para ele, assim. E não passava de um rapazinho bonito e de boa aparência. Aí Davi disse, e aí disse a Davi, para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. E desafiou Davi dizendo, venha, e eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Meus irmãos, olha o que Davi responde. É o que você tem que responder quando a circunstância apertar. Meu irmão, olha o que Davi fala assim, ó. Você vem contra mim com espada e lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel. Olha que interessante. É isso que a gente tem que... Só que a gente precisa ser lembrado, que às vezes a gente esquece. Ou circunstância, não estou sozinho não, eu estou com Deus aqui, ó. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, para a dificuldade poder ter uma força efetiva sobre as nossas vidas, é só se a gente quiser. Porque se a gente lembrar que temos o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre as circunstâncias, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Quem crê nisso? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Hoje mesmo
o Senhor, o Deus, entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei a sua cabeça e darei aos corpos dos soldados dos filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro verá e saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui verão que eles não precisam de espadas ou lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar em direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sacola e pegou uma pedra e a funda e atirou em Golias. E a pedra entrou na testa de Golias e ele caiu no chão. Aleluia. Então Davi correu e ficou de pé sobre Golias. E tirou a espada dele da bainha e matou, cortando a sua cabeça dele. E assim disse Davi, assim Davi venceu Golias e matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Meus irmãos, quando o diabo percebe que com você o negócio é oração, e que diante de uma circunstância grande, você já aprendeu a clamar o nome de Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso? Qual que é o gigante que está afrontando a sua vida? Será que não chegou a hora de fazer como Davi fez? Davi não teve coragem de assumir o erro dele? Davi também não teve ousadia e coragem e confiança de saber que pelas forças dele, aquele gigante lá, certamente, com um tapa no pé do ouvido dele, botava ele para correr? Eu tenho uns minutinhos ainda e até queria fazer uma colocação. Sabe o que a gente está fazendo aqui agora? Eu e vocês? Eu estou ministrando e sendo ministrado. Amém? E nós podemos qualificar e saber que é como se estivesse em uma universidade, onde a gente aprende teoricamente e depois há o momento da gente botar isso em prática. Eu creio que muitos de vocês sabem daquilo que eu vivi com relação a uma grande tribulação que passou na minha vida quando minha esposa ficou grávida. Todos ouviram o testemunho já? Quantos queriam que tem que levantar a mão mais alto daí? Então, amém. Dá para contar tranquilamente que tem muita gente que não sabe. Olha que interessante. Na verdade, interessante é aquilo que Deus fez, né? De bênção. Nós casamos, né? E como toda família, como todo marido e mulher, quando se casa, depois o próximo sonho é de ter um filho, né? E não foi diferente com a gente. Eu estou contando isso por quê? Porque a gente tem que saber que existem momentos que é você e o gigante. E a gente não pode retroceder, a gente não pode ir para trás. A gente tem que ir de frente, adiante, às adversidades e derrubar elas. Então, a minha esposa grávida, fazendo todo o tratamento de pré-natal, a médica, no momento em que ela levou um dos exames, não pôde atendê-la na hora, pediu para que deixasse os exames lá, que posteriormente ela avisaria. Naquele dia, feito isso, nós viemos para a igreja, deixamos lá os exames, viemos para a igreja, e estava trabalhando, estava lá fora, o telefone toca. Aí é a doutora. Ela, olha, eu precisava falar com a Tatiane, o senhor é o marido dela? Eu falei, sim. Eu estranhei, falei, meu Deus, você é uma médica ligando para a gente essa hora? Acho que era umas 8h30. Aí eu vim, chamei a minha esposa, cadê minha esposa? Ah, tá lá. Cadê a nossa filha? Foi embora. Poxa, tudo bem. Bom, aí eu chamei ela e aí a médica deu uma notícia. Olha, eu queria que você viesse aqui o mais rápido possível, logo pela manhã, porque a gente precisa conversar sobre o seu exame.
Poxa, a médica ligar pra gente, né? E falar uma situação dessa, automaticamente você vai ficar preocupado. Não foi diferente, a gente ficou preocupado sim. No outro dia, logo cedo, a Tati foi de encontro com a médica e eu fui trabalhar. Então, assim que você souber qualquer notícia, você me liga, eu quero saber o que está acontecendo. E não sei se foi umas 10 da manhã, eu sei que ainda foi no período da manhã, a Tati me liga. Amor, vem pra cá, porque o que a médica falou que tem nossa filha é algo muito grave. Eu não lembro exatamente se ela me disse quais eram as consequências do momento da ligação, mas eu vou contar para vocês que definitivamente o que eu fiquei sabendo. Aí nós nos encontramos, ela disse assim, olha, a médica disse que eu estou com toxoplasmose e nesse momento da gravidez, essa doença vai deixar nossa filha deficiente mental, deficiente física, e eu posso ficar cega. Minha perna bambiou, fiquei sem chão. E o pior, ela disse que o tratamento para essa doença é tão nocivo quanto a própria doença. Ou seja, não tem para onde sair. Porque muitas vezes a gente tem uma gripe e corre para o remédio, né? A dor de cabeça corre para o remédio. Sabendo que também Deus poderia operar até nessas mínimas coisas, né? Mas quando a gente se vê diante de uma situação que ou é Deus, aí é a hora de começar a colocar aquilo que a gente aprendeu em prática. Só que eu confesso que naquele primeiro momento ainda estava com um baque muito grande. E olha, o tratamento é tão nocivo quanto a própria doença, e ela vai encaminhar para um especialista. Esse especialista em Taubaté e tem recursos com medicamentos só em Portugal, ou seja, era um gasto muito grande a mais que nós teríamos com certeza, faríamos de tudo também naquilo que estivesse ao nosso alcance. E ela falou, olha, a médica vai me encaminhar para o especialista. Aí eu peguei e liguei para o pastor Leal. Todos os pastores aqui são uma bênção, todos vocês. É que às vezes você acaba compartilhando, né, algumas coisas com um, deixa os outros com a bagagem mais leve, né? Que não é fácil cuidar de mim, não. E olha que interessante, gente. Eu vou tentar usar alguns exemplos aqui. Talvez quem gosta de futebol possa imaginar o seguinte: que, sei lá, vou falar, o Kaká é bem... Todo mundo gosta do Kaká, né? Imagina que o Kaká fosse vir na sua casa e você fosse ter um dia de lazer com ele. Todo mundo, meu amigo Kaká. E na verdade, naquele dia, estava vindo um homem que nós todos amamos esse homem muito, era o pastor Antônio do Peru. Estava vindo para cá, para a igreja, e eles iam ter um dia de lazer com ele. E eu no telefone, pastor, eu preciso demais do senhor aqui. Está acontecendo isso na minha vida. Ele, olha, Marinho, eu estava indo no encontro lá, mas eu estou indo aí. Você vê, né, gente? Às vezes as pessoas falam que ser pastor é mulher, é pastor lá. Gente, não é fácil não, viu? Se doar, entregar a sua vida em favor do próximo, é isso que esses homens fazem. E ele foi lá, ele com a esposa dele. Não quero ser injusto com a Lilian, porque também foi muito importante a presença dela lá na casa da mãe da Tati. E quando ele foi lá, ele sentou com a gente, escutou a nossa aflição e oramos junto. E ele falou uma palavra no versículo Salmo 112, um versículo que nos sai da minha cabeça, que a gente não temeria os maus rumores. Foi a parte mais importante desse capítulo que frisou. E sabe o que a gente fez depois que recebeu essa oração? Ficamos tranquilos em Deus. O diagnóstico existia. A médica já tinha decretado como nasceria minha filha. Mas Deus podia mudar esse contexto. E, meus irmãos, dali para frente eu senti como se tivéssemos, eu fico até um pouco emocionado quando falo sobre isso, eu senti como se tivéssemos recebido uma anestesia no nosso emocional. Porque, afinal de contas, quem é que, né, se pudesse escolher, não estou discriminando, assim, ou ridicularizando quem tem na sua família, um irmão, um parente que seja deficiente mental, mas eu creio que se pudesse escolher, escolheria não ser. E eu queria ter a oportunidade de ter uma filha saudável. Porque até aquele chavão, né, que as pessoas falam na rua, como é que está a gravidez?
Não, perdão. O que vai ser, menino ou menina? Ah, não, vindo com saúde é o que importa, não é isso? Todo mundo fala? Gente, eu nunca falei isso com tanta convicção. E bom, os exames foram encaminhados para poder fazer, então, novos exames para ser encaminhado para o especialista. A médica pediu novos exames, outros exames. E a gente não aguarda esses exames porque já tínhamos recebido a palavra do profeta que nada disso aconteceria e que Deus faria um milagre. Só que era a hora da gente saber que Deus, aquele Deus que a gente louvava, sabe, na igreja, às vezes sem saber que um dia iríamos precisar de fato de algo muito concreto, que dinheiro não compra, não tinha jeito, era milagre. Demora uma semana no exame desse, prorrogou para mais de uma semana, eu sei que demorou quase 20 dias para ficar pronto o exame. Aí o médico liga, atônito, liga para a Tati lá no banco: olha, Tatiana, é o seguinte, eu queria tranquilizar você, porque os seus exames estão demorando, é que sabe que a gente não está entendendo, porque a gente mandou refazer seus exames, que está dando tudo negativo, não estou entendendo. Deus fez um milagre, irmãos. Eu queria que a Rafaela estivesse aqui, porque eu queria estar com ela aqui no colo, falando isso com vocês agora. Vocês viram como que ela... Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. É bênção. É realmente muito emocionante, porque saber que temos um Deus que podemos confiar. E eu faço a pergunta de novo: qual é o gigante da sua vida? O que é que está assombrando você? Será que precisa, nesse momento, de falar: pai, puxa, não estou legal contigo nessa área? Porque quando a gente está do lado de Deus, a gente também tem que estar por completo. Sabe qual que é o completo? Eu digo, com o coração entregue para as vontades de Deus. Porque existe, na verdade, um espaço que só Ele pode preencher. Sabe? Aquela angústia, às vezes, que bate, o procurar, né? Sai procurando, poxa vida, ali, preencheu alguma coisa, uma discoteca. Poxa, no outro dia não está legal, ainda está faltando alguma coisa. É esse Deus que eu estou falando que pode suprir todas essas necessidades. Eu queria pedir para o pessoal de louvor subir. Para o Michael está dando uma... Eu queria falar com vocês. Vamos britanicamente no horário. Quantas vezes você já deve ter ouvido ministros, né, falar: você precisa de Jesus. A grande verdade é que devíamos fazer assim: você precisa de Jesus. Porque dos dois lados nós precisamos de Jesus. Não tem como dizer que você precisa de Jesus de uma forma como se fosse um general, né? Eu não preciso, você precisa, eu. A verdade, irmão, é que todos nós precisamos de Deus. E a gente, quando não se entrega, sabe o que a gente está fazendo? Retardando uma bênção. Retardando algo maravilhoso que Deus quer fazer na sua vida. Ou você acha que foi coincidência que você veio para cá hoje? Meu irmão, a Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus, e não nós que escolhemos a Ele. A pessoa que te convidou te ama demais, porque ela já reconheceu que um dia Deus supriu esse vazio da vida dela. E esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. E eu quero dizer uma coisa: se tem alguém para ser envergonhado nessa noite, é o diabo. Ixi, já vão falar se eu quero aceitar Jesus de novo. Já ouvi esse papo. Meu irmão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Alguns
Na verdade, eu creio que até que nenhum daqui conheceu o meu passado. Eu não tive um passado tão bom. Me envergonho dele. Mas o que foi maravilhoso foi quando eu entrei naquela porta. Eu vi as pessoas sorrindo para mim. Eu falei, que sorriso que é esse? Poxa, para poder ficar assim eu preciso beber. Aí eu vim para cá, fiquei sentado aqui. Os ministros de louvor louvando, sorrindo com uma alegria. Eu falei, da onde que vem essa alegria? Sabe o que eu falei? Eu quero isso para mim. E quando o ministro fez o que eu estou fazendo agora, falou, quem nessa noite quer aceitar Jesus? Eu mais do que depressa levantei, porque eu reconheci que o mundo já não tinha mais nada para me oferecer. O que era oferecido pelo mundo é isso que a gente está vendo hoje. E na verdade, hoje está até pior. Porque as coisas vão evoluindo tanto, mesmo coisas há 4 anos atrás, já são pequenas perto do que acontece hoje. Eu queria que vocês se levantassem em nome de Jesus. E diante de tudo isso que foi ministrado nessa noite, da vitória que Davi recebeu, porque reconheceu o seu erro, da forma que Davi derrubou o gigante, porque acreditou em Deus. É esse Deus que eu quero fazer entrar na sua vida. Mas para isso é necessário crer com o coração, confessar com os lábios. Feche os olhos, todo mundo. Ninguém vai ver o que você vai fazer agora. É só você e Deus. Quem nessa noite reconhece que precisa de Cristo na sua vida, que quer uma mudança, que quer dizer não para as circunstâncias e quer ter uma nova vida, uma oportunidade de receber a vida eterna, eu queria que você levantasse com muita fé a tua mão, acreditando que somente Deus pode fazer uma mudança na sua vida. Não se vergonhe, levanta a sua mão. Aleluia. Eu quero convidar vocês a terem uma outra atitude de muita coragem. Como eu já disse, não é para envergonhar ninguém. O diabo é quem será envergonhado nessa noite. E vocês terão os seus nomes escritos no livro da vida. E qual é a importância disso? A importância é que daqui para frente você será uma nova criatura. Você será chamado de filho de Deus. Eu queria convidar vocês a virem aqui na frente. Eu quero dar um abraço em vocês. Eu quero poder compartilhar com vocês, neste abraço, aquilo que Deus fez comigo e que ainda fará na vida de vocês. E a gente vai fazer juntos uma oração hoje, feita pelo pastor Aguinaldo. Vem pra frente, você que levantou a mão. Não se intimida não. Parece que tem um peso. Parece que estão segurando aí, né? Deus te abençoe, meu irmão. Vem cá. Jesus te ama, viu? E nós te amamos também. Segura aqui um pouquinho. Eu sei que ainda tem gente. Eu vi daqui mais pessoas levantando a mão, mas eu não quero expor ninguém. Eu quero que de coração, voluntariamente você venha, porque com essa atitude, eu repito, somente o diabo estará sendo envergonhado. E você vai estar dando uma oportunidade para algo novo acontecer na sua vida. Não significa que os problemas acabarão, mas você terá um grande amigo para resolver junto com você os seus problemas. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Pastor, o senhor faz essa oração, pastor?